quais são as hipóteses por trás das causas da Covid longa? A gente tem várias hipóteses, né? Que tudo é muito novo, a gente não tem muitas informações de quais são as repercussões tardias da Covid. O que a gente tem trabalhado são com muitos sintomas persistentes, como, por exemplo, falta de ar, fadiga excessiva, limitações de vida diária, e tudo isso depois da Covid. E isso não se inclui somente aqueles pacientes que tiveram Covid grave. Muitas vezes a gente tem pacientes que tiveram Covid leve e que apresentam essa que a gente chama de síndrome pós-Covid, ou Covid longa. Certo. E a senhora pesquisa fisioterapia cardiorrespiratória, né? Isso. Nós pesquisamos a parte de avaliação desses pacientes, avaliação cardiopulmonar, e a intervenção também. Quais são os tratamentos que podem minimizar essas repercussões dessas queixas que esses pacientes estão apresentando. Então, o que a gente pode imaginar é que provavelmente aquela inflamação que ocorreu dentro do pulmão, conhecida na COVID, a gente pode ter sequelas como, por exemplo, fibrose, alterações de ventilação e alterações também até da vascularização naquela área, o que pode estar levando a alterar a ventilação do pulmão, né, a chegada do ar no pulmão. E nessa área de cardiorrespiratória, quais são os principais sintomas? São falta de ar, fadiga? A principal sintoma é falta de ar, incapacidade ao exercício. A gente tem observado, a gente inclusive tem alguns trabalhos mostrando que aquele paciente pós-Covid, com Covid longa, eles têm dificuldade de manter o exercício. Então, a falta de ar, a incapacidade ao exercício, os volumes do pulmão, de ar que chega no pulmão, estão reduzidos, e tem inclusive alterações no próprio sono desses pacientes. Então, o comprometimento ele é sistêmico, é generalizado. Certo. E piora quando é idoso, tá? Quando o paciente que teve Covid é idoso, isso ainda se agrava mais, porque aí a gente vai ter o somatório dos problemas do envelhecimento com as repercussões da Covid tardia. Sim, era justamente sobre isso que eu ia perguntar agora, sobre quais são os riscos, que se na Covid longa também tem grupos de risco, como na Covid normal, ou se todo mundo que se infecta tem riscos iguais de desenvolver. A questão é que no paciente idoso, como eu falei anteriormente, ele já tem essas questões de limitações ao exercício, de falta de ar, de alterações respiratórias inerentes à própria faixa etária. Com a Covid longa, essas questões se exacerbam. Então, por exemplo, aqueles idosos que são frágeis, que têm limitações muito grandes. Então, nesses idosos, o comprometimento é ainda maior. Então, a gente poderia dizer que é uma população ainda mais fragilizada. E qual é, assim, o perfil médio do paciente com Covid longa, em questão de comorbidade também? O problema é que a maioria desses pacientes, eles apresentam diabetes, hipertensão, que aí se soma ao quadro já existente. A gente tem observado também que esses pacientes com essa síndrome metabólica, que têm obesidade junto com diabetes, também são consideradas de risco para o aumento dessas comorbidades. Certo. E também existem os casos em pessoas mais jovens que também têm a Covid longa, né? Um exemplo desse é até o meu, que eu sou jovem, eu não tenho comorbidade, e durante a infecção, inclusive, eu tive Covid em 2022, durante a infecção eu tive sintomas bem leves, e depois, e até hoje que eu comecei a sentir uma falta de ar quando eu subo uma ladeira, uma escada, etc. E tem vários casos assim, né? Então, qual seria a causa disso? Isso é a mesma questão, né? Ou seja, são as repercussões que são persistentes a nível, provavelmente, do pulmão, da infecção que ocorreu ali. O que a gente tem observado é que, mesmo em pacientes jovens, a gente tem uma quantidade bem expressiva, uma prevalência grande de jovens que apresentam essas limitações. Como eu falei, mesmo quando a Covid foi leve. Lembrar que a Covid é uma doença sistêmica em que ela envolve todos os outros sistemas além do pulmão.